Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Para variar, eu deixei o meu microfone aqui no mudo, no mute, mas agora vocês estão me ouvindo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem gente que já está na sala aqui desde a tarde. Helenice, de Curitiba, no aguardo. Keine, muita paz, muita luz. Nosso querido irmão também, deles aqui, nosso administrador. Deixa eu só limpar aqui no cantinho. Notificação. Andréia Amaral, beijo, Andréia, muita paz, muita luz. Gente, eu não sei se eu desejo boa noite, bom dia, porque aqui 7 horas da noite ainda tá claro e o sol praticamente ainda tá rachando ainda, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, muita paz, muita luz a todos. Dando mais uma olhadinha. Enquanto vocês vão chegando, vocês vão colocando de onde vocês são. E nós, meus queridos, hoje, para quem não me conhece, mais uma vez me apresentando, que no começo aqui eu coloquei no mudo, né? Estava mutado o microfone. Meu nome é Ariel Espíndola, sou médio ostensivo desde criança, contatado, abduzido, passei por várias religiões, onde atuei como líder espiritual em várias dessas religiões. Atualmente eu trabalho como cabeleireiro, então não sou terapeuta holístico. Este canal onde nós nos encontramos não é um instrumento de trabalho, é um instrumento de compartilhamento. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que muitas pessoas mesmo pediram para mim. E, sinceramente, é um tema muito interessante. Nós iremos falar sobre estigmas, ou mais conhecido também como marcas de Cristo. Vocês já ouviram falar dos estigmas, das pessoas estigmatizadas? São aquelas pessoas que teriam alguma ligação, né, com Cristo, com Jesus, e aparece aqueles estigmas nelas. Os estigmas ou as chagas são as mesmas chagas que Jesus teria sofrido na cruz. Mas, como nós estamos também, obviamente, no canal onde nós falamos sobre ufologia e espiritualidade, não poderia ficar fora disso também. Chips e implantes. Muitas pessoas, elas também têm me perguntado sobre chips, implantes, inclusive, não é? Na última live, teve o Soldado Miguel, acho que era esse o nome dele, estava doido para que eu falasse sobre isso, sobre chips, implante. Então, sinceramente, meus queridos, independente da sua crença religiosa, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você é ufólogo, eu gostaria de estar abordando aqui com vocês hoje esse tema que pode ajudar muitas pessoas, porque eu vou estar abordando desde o ponto de vista médico, científico, psicológico e, por fim, depois de discorrer sobre tudo isso, aí sim entrando na parte sobrenatural. Porque, afinal de contas, sim, eu sou médium, como eu mesmo disse, ostensivo. O que significa ostensivo? Já nasci já com a mediunidade, clarividência, clareaudiência, contato com seres extraterrestres, mas nem por isso eu deixo de ser um homem da ciência. Embora não tenha feito faculdade de ciência, mas sou apaixonado por ciência, medicina, psicologia, psiquiatria, parapsicanálise, que comecei a ler com 7 aninhos de idade, sim. Dei muito problema para os meus professores. Eu sempre fazia as matérias adiantado para que depois eu pudesse ficar lendo sobre esses assuntos que me interessavam mais. E mesmo porque também para entender os próprios fenômenos, como esses também, que não só aconteciam comigo, menos as chagas, tá? Tirando os estigmas e as chagas.
mas tirando os estigmas e as chagas para compreender o fenômeno ufológico, não só o fenômeno ufológico, como também certas marcas, machucados, certas coisas que aparecem no corpo de algumas pessoas. Lembrando, meus queridos, que embora nós vamos fazer aqui uma conversa e uma análise, essa análise, tanto do ponto de vista, primeiramente, psicológico, que nós temos que abordar, não é? Tanto dos estigmas, tá? Tanto quanto também dos chips, implantes, marcas que aparecem no seu corpo, às vezes marcas que aparecem no corpo até mesmo do seu filhinho, da sua filhinha. Então pode ter vários motivos aí. Eu vou estar abordando esses vários motivos e, por final, entrando na parte sobrenatural. Porque, sinceramente, primeiro, pelo menos eu sou assim, eu prefiro ir pela ciência, pela medicina, pela lógica, pela razão. Não encontramos nada na ciência, na medicina, na lógica, na razão e na saúde, aí nós partimos para o sobrenatural. Deixa eu dar mais uma olhadinha, que ele está aqui. Bom, eu moro atualmente no interior de São Paulo, numa cidade chamada Queluz, de 14 mil habitantes. Quando eu cheguei aqui há 8 anos atrás, tinha só 11 mil. Então, para vocês verem como que o povo, como eu disse na outra live, não perdeu tempo. Vocês acham que era só na época que não tinha TV? Bobinhos! Boa noite a todos. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Ana Vieira, boa noite. Darlene, muita paz, muita luz. Saudações a todos. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Mary, boa noite. Muita paz, muita luz. Cida. O mais importante, meus queridos, desse termo que nós iremos abordar aqui hoje, que, aliás, é um tema que, sem sombra de dúvidas, independente da sua crença, da sua religião, esse vídeo pode ajudar muita gente. Pessoas que, às vezes, vocês nem imaginam que estão passando por esse tipo de situação. E, muitas das vezes, sem saber a quem recorrer, com medo de com quem falar, com quem conversar, você pode estar compartilhando esse vídeo. Você pode estar compartilhando esse vídeo, pode estar ajudando uma criança, pode estar ajudando uma senhora, pode estar ajudando um jovem, pode estar ajudando um adolescente, porque, sem sombra de dúvidas, muitas coisas acontecem na nossa vida. E, às vezes, a gente vai lá, dá um Google, não é assim? Em vez de procurar um médico, especialista, a gente dá um Google e encontra um monte de coisa, principalmente quando se é ligado ao corpo físico. Só que o nosso corpo físico, a nossa mente, é uma coisa extraordinária. Assim como a espiritualidade, assim como o que nós chamamos de fé, não é? Que entra os estigmas, e assim também como na ufologia, tanto na ufologia científica, quanto também na ufologia espiritualista, nós chamamos de chips, implantes e marcas também na pele. Então, antes disso, também eu vou mostrar aqui para vocês a nossa associação, SOS Felinos. Essa daqui é a nossa associação. Eu dirijo, junto com o Marcelo, essa associação chamada Associação SOS Felinos já faz 3 anos. Nós cuidamos de 40 gatinhos resgatados da rua nesse período de 3 anos. Há um ano, nós começamos a divulgar a nossa associação, mostrar para as pessoas. Não somos uma ONG ainda, já estamos tentando ser uma ONG há 3 anos também. Temos prefeito, juiz, advogado, todo mundo com a gente, tentando nos auxiliar para nos transformar em uma ONG. Mas, por enquanto, nós ainda não somos uma ONG. Todos os nossos 40 gatinhos, eles são castrados, vacinados, vermifugados. Nós temos um gasto de 40 quilos de ração por mês, tá? Eles comem. 40 quilos de ração por mês, 160 quilos de areia por mês, fora produto de limpeza, de higiene, às vezes veterinário, mesmo sendo castrado, um ou outro, sempre está precisando. Ano após ano, nós estamos sempre vermificando todos eles, dando vermífugo. Então, é isso. Agradecendo
a todos vocês que conhecem a nossa associação. As formas de auxiliar, de ajudar, você pode ser membro, com super chat, com super stick, que começa de R$ 1, sendo membro no nosso canal, porque tudo aqui no nosso canal Pleiadianos é revertido para a nossa associação SOS Felinos. Como eu disse, sou cabeleireiro, praticamente acabei de largar o meu trabalho, é claro que eu não estou trabalhando assim, estava trabalhando de touca, de máscara, né, e tudo mais, acabei de largar o meu trabalho e vir para cá. Então, tudo na nossa associação SOS Felinos e tudo aqui no canal é revertido para a nossa associação SOS Felinos. Então, mais uma vez, agradecendo o Marcelo, vou estar tirando o Marcelo aqui da tela. Deixa eu dar mais uma olhadinha, quem está chegando aqui. Tenho bastante gatos também. Eu comecei com 3, né? Quem planeja ser gateira e gateira? Eu não planejei, ninguém planeja. Sinceramente, eu não planejei ser gateiro ou ser gateira. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que acontece na nossa vida. Eu já trabalhei também em casas de recuperação com dependentes químicos, alcoólicos, não é? Já trabalhei também como voluntário, tá, gente? Tudo isso é trabalho voluntário, eu sempre tive os meus trabalhos à parte. Em orfanato, asilos. Então, eu já trabalhei, sempre trabalhei com pessoas, mesmo passando, né, além disso, por várias religiões diferentes, para estar aprendendo um pouco sobre como que as pessoas enxergam as religiões, como que as pessoas se comunicam e, principalmente, como estar dentro de religiões diferentes e falar apenas uma linguagem, a linguagem do amor. E sim, isso é possível. Mas, sem mais delongas, meus queridos, vamos entrar então aqui no assunto. E eu peço para vocês também, agradecendo também, que nós já estamos em 77 mil inscritos, né? Então, gratidão aos novos inscritos que estão chegando, a vocês também que chegarão aqui depois, que vocês possam assistir os vídeos mais antigos aqui do canal, onde eu conto da minha história, do meu processo de abdução, de mediunidade. Tem vários vídeos dos mais antigos aqui para vocês verem cada um deles. E hoje, meus queridos, nós iremos começar, então, a falar sobre os estigmas, ou as marcas, não é de Cristo, que muitos de vocês, acredito eu, que já estudaram, já ouviram falar, vocês sabem o que é estigma? Deixa aqui no comentário. Vocês sabem o que são as pessoas estigmatizadas? Vocês podem colocar nos comentários aí também. Já conheceram algum? Alguém que, de repente, foi considerado como santo, como Padre Pio, e outros também, não é? Que foram canonizados. Mas algo muito interessante que nós devemos começar a falar aqui sobre os estigmas e sobre os estigmatizados é que todos eles tinham ligação com quem? Com Sananda. Todos eles tinham uma ligação muito forte com Yoshua, com Sananda Jesus, com Cristo, a maneira que vocês quiserem e preferirem chamar. Então, como eu disse para vocês, eu vou começar abordando aqui no sentido, do ponto de vista, primeiro, psicológico. Não estou de maneira nenhuma dizendo, e nem vou dizer, tá? Bem calmo e bem tranquilo. Que os estigmas não são reais, que os estigmatizados não são reais. Vamos apenas aqui começar a fazer uma análise do ponto de vista psicológico e o que o nosso psique, o que a nossa mente pode ou não fazer, ok? É apenas uma análise, tá bom? Bom, meus queridos, então, começando daí, nós vemos que todas as pessoas, santos, beatos, ou pessoas muito dedicadas, que amavam muito, né, a Sananda Jesus, que seguiam muito os mandamentos de Cristo, de Sananda, principalmente, boa parte delas, embora eu tenha estudado bastante, eu não me recordo de nenhum estigmatizado que não tenha sido católico, tá? Pode ser que haja, sem sombra de dúvidas. Mas eu, particularmente, nunca ouvi falar. Se vocês ouviram, deixem nos comentários para mim que eu vou amar estudar também, que eu amo estudar. Então, desde Padre Pio a outros mais antigos também, tanto homens quanto mulheres, eles começaram a apresentar chagas no corpo deles. E o mais interessante é que essas chagas que eles começaram a apresentar no corpo deles eram feridas. Feridas que abriam, sangravam e não se fechavam. Feridas nas mãos,
ferida na testa, como a coroa, ferida nas costas, como, né, as chicotadas que Cristo levou, ferida nos pés que não se fechavam. Então, todas as marcas e os principais flagelos que Cristo, Sananda, passou, muitas dessas pessoas que eram muito ligadas a Sananda, desenvolveram uma, duas, três ou mais marcas. Só que, analisando isso, como eu mesmo disse, estou apenas fazendo uma análise aqui, não estou desmerecendo, nem dizendo que os estigmas não são reais, mas partindo para o ponto de vista psicológico, não é? E da psicanálise também, nós percebemos que, por exemplo, todas essas pessoas que tinham estigmas ou que eram estigmatizadas, embora, por exemplo, Padre Pio mesmo, ele escondia os estigmas dele. Ele não tinha os estigmas para falar, olha, eu tenho os estigmas, olha como que eu sou santo, olha como eu sou conectado com Jesus, como eu sou conectado com Sananda. Não. Aliás, boa parte dos estigmatizados, principalmente que eram beatos ou considerados santos ou canonizados depois, e que eram ligados à Igreja Católica, eles eram, digamos assim, indicados até mesmo a esconder os seus estigmas, para não estar havendo veneração, para não estar havendo adoração, para não estar havendo nenhum tipo de conclusão antes de uma investigação, porque sim, a Igreja Católica também tem os seus médicos, os seus cientistas, os seus psicólogos, parapsicólogos, e também estudam. E depois desses casos serem estudados, e eles terem percebido que não eram as pessoas que estavam causando aquelas chagas, aquelas feridas, aqueles estigmas, e aqueles estigmas realmente era algo que a medicina não conseguia explicar, essas pessoas eram colocadas como pessoas estigmatizadas, o que significa ver as horas iguais. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tá bom? Que fala sobre isso. Então é só você procurar aqui, vídeo no canal com o título Estou vendo horas iguais. Hoje nós estamos falando sobre estigmas, estamos falando sobre chips, implantes e marcas, tá bom? O tema é esse hoje. Os outros nós podemos deixar para outro vídeo, ou, sem sombra de dúvida, a maior parte tem aqui mesmo no canal. Vocês podem achar. Então, essas pessoas, tantos santos, todos eles tinham uma ligação muito forte com Sananda. Bom, particularmente, e essa é a minha opinião, não estou dizendo que a minha opinião é a verdade absoluta, muito pelo contrário, apenas dando uma opinião aqui de uma abordagem assim, seguindo a linha do ponto de vista psicológico, mesmo que inconscientemente, todas essas pessoas tinham uma ligação muito forte com Sananda. Sabiam o que Jesus tinha passado, a crucificação de Jesus, a paixão, não é chamada Paixão de Cristo, não é o filme do Mel Gibson, não, tá? Pode ser também, mas a Paixão de Cristo vem antes do filme do Mel Gibson. Então, todas essas pessoas, ainda que inconscientemente, que sem vontade, podem ter desenvolvido inconscientemente, porque a nossa mente, gente, vocês não têm noção, a nossa mente ela é poderosíssima. Existe uma ciência que eu sou apaixonado, que se chama parapsicologia. Ariel, nunca ouvi falar da parapsicologia. Quem lembra do Padre Quevedo? Aquele do dedão, do dedo enorme, que apontava e dizia, isto não existe. Isto não é sobrenatural. O Padre Quevedo, na realidade, além de ser padre, ele era um parapsicólogo. E a parapsicologia é o estudo da mente e o poder que o nosso inconsciente e o nosso consciente tem sobre o nosso corpo físico. E detalhe, tá? Não só sobre o nosso corpo físico, como até mesmo em volta de nós. Então, a parapsicologia, ela nos diz que se nós temos uma crença em algo muito forte, aquela crença é muito forte mesmo, aquilo pode, sem sombra de dúvida, pode estar manifestando coisas no nosso corpo. Assim como nós manifestamos doenças no nosso corpo, depressão, câncer, assim como nós manifestamos a cura no nosso corpo, a parapsicologia também diz que nós, segundo a parapsicologia, que é uma ciência,
não é? Nós podemos também estar manifestando fenômenos, tanto no nosso corpo físico, como em torno de nós. Então, meus queridos, essa é apenas uma primeira reflexão. Então, quer dizer, Ariel, que você não acredita que os estigmatizados ou estigma existe? Quer dizer que vocês não acredita que essas pessoas realmente eram estigmatizadas porque tinham uma ligação com Cristo, Sananda? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas dando uma perspectiva de um ponto de vista para vocês entenderem que até fenômenos que pela medicina não são explicados, a parapsicologia, que é uma outra medicina, uma outra vertente, até um certo ponto ela pode explicar, o que não desmerece os estigmas, o que não desmerece os estigmatizados. E o que isso tem a ver, então, com os chips e os implantes? Não somente, né, chips e implantes no sentido dos nossos irmãos extraterrestres, não é? Quem já não ouviu falar? Quem gosta de ufologia, espiritualidade, tem certeza. Ai, Ariel, tal pessoa foi chipado, eu fui chipada, eu tive um sonho que fui chipado, ou eu vi um vídeo onde uma pessoa disse que foi chipada, apareceu um chip na mão, ou um chip na cabeça, ou um chip no pé, ou um chip na perna, ou não também, não é? Nós vamos passar para isso também, sobre as marcas do corpo. Mas primeiro, antes de passar para as marcas do corpo, e principalmente ligado também aos fenômenos sobrenaturais, eu gostaria de falar com vocês sobre esses chips. Bom, meus queridos, acredito que muitos de vocês também que gostam desse tema, não é? Sobre chips, implantes, vocês já devem ter visto muitas fotos, não viram? Comentem aí ou deixem no comentário depois dessa live. Vocês já viram aquelas fotos onde eles vão tirar o raio-x da mão e aparece um chipzinho assim? E o chip parece um transmissor, sabe aqueles transmissor de rádio? Idêntico àqueles transmissor de rádio. Geralmente é aqui na mão, geralmente é na mão. Alguns outros chipzinhos que eles tiram, né, das pessoas, sem ser esse que parece de rádio, tipo como se fosse um materialzinho metálico que é envolvido, não é pela nossa própria pele, que se defende, mas só que aquele material não tem nada que a ciência possa explicar o que é ou como ele foi parar ali. Então, cientificamente, tá bom? Cientificamente, por isso que eu falei, calma, relaxa, eu vou partir para a parte espiritual. Primeiro vamos falar sobre a parte científica, médica, psicológica, antes da gente entrar na parte espiritual da coisa, tá bom? Então, do ponto de vista médico, vocês imaginam um ser extraterrestre, como vocês quiserem chamar, com a habilidade de cruzar o espaço. Gente, vocês não têm noção do lugar mais próximo aqui da Terra, que é a Lua. Vocês não têm noção da distância, de como é difícil atravessar a atmosfera, aterrissar e muitas outras coisas mais, que dirá Plutão, Vênus, Marte, que dirá outra constelação e outro planeta, e principalmente vida inteligente. Mas ok, vamos então aqui, estou conversando com pessoas inteligentes, tenho certeza, supor que uma vida inteligente que foi capaz de fazer algo que, por enquanto, até onde nós sabemos, nós ainda não somos capazes de fazer, que é viajar para outros planetas, tá? Pelo menos em naves, não estou falando em sondas, que foi capaz de viajar para outro planeta, no caso aqui a Terra, e colocar um chip, principalmente esse que a gente vê aí na foto, vocês podem comentar aí também. Esses chips, que são chips que parecem transmissor de rádio. Sabe aqueles transmissorzinhos de rádio? É tipo um ferrinho em cima, um ferrinho embaixo e um tubinho. Esses chips, se vocês forem ver, principalmente para quem gosta de biologia, eles são usados aqui no planeta Terra, por exemplo, se você quer colocar um chipzinho numa tartaruga, no animalzinho, no seu gatinho, é um chip muito semelhante a esse daí que eu estou falando para vocês, que muita gente vai lá e tira foto, ninguém sabe a origem, a fonte daquilo, e diz que foi alienígena que colocou.
Não existe fonte certa, tá? Estou falando primeiro desses chips que parecem transmissores e desses chips que dentro da nossa própria tecnologia nós temos. Então, já entra aí a primeira coisa. Esses chipzinhos aí que parecem transmissores são tecnologias, digamos assim, que nós temos aqui no planeta Terra. Tecnologias, digamos assim, muito grosseiras, muito grosseiras no meu ponto de vista. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. São tecnologias muito grosseiras, muito baratas, para serem de seres que têm tecnologia altamente avançada. Bom, eu sei que esse é um assunto muito sério, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando muito sério, porque é um assunto muito sério, eu gosto sempre de brincar, nós sempre temos que analisar as coisas primeiro, ver no ponto de vista psicológico, médico. Então, quando nós nos deparamos, por exemplo, com uma foto na internet, ou alguém postou porque achou um chip, investiguem. Investigar não tem problema nenhum, não, muito pelo contrário. Investiguem, procurem, pensem. Falem, poxa, será? Mas uma coisa assim, como esse primeiro chip, calma que eu já vou passar para os outros, já e para a parte espiritual. Poxa, um chip que é usado aqui no planeta. Nós temos chips como esse, são basicamente como se fossem transmissorzinhos. São colocados em tartarugas, em peixes, em animais. Será que se eles tão inteligentes, capazes de cruzar o planeta e usar essa tecnologia tão barata quanto nós usamos aqui, é o primeiro ponto. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Deixa eu ver aqui o comentário. Já fui visitados pelos Grey e morri de medo deles. Por quê? Por causa da aparência deles? Poxa vida. E se fosse um louro de olho azul, ou uma loura, aí você não teria medo. Mas é normal ter medo. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não está acostumado, não é? Mas o mais importante é não deixar o medo nos dominar. Ter medo é comum, é normal, é instinto de sobrevivência. Então, esses são os primeiros. Sinceramente, no meu humilde ponto de vista, tá? Agora eu estou colocando o meu humilde ponto de vista aqui. Esses chips maiores, bem grandes, que são colocados principalmente em regiões que geralmente não vai atrapalhar nem o ser humano e nem o animal. Esses, sem sombra de dúvida, são colocados por humanos. Por quê? Várias razões. Nós, chamados de gaianos e seres humaninhos, somos seres muito complexos. Quem sabe você está dormindo, e seu namorado, sua namorada, ou a sua mãe muito preocupada com você, não foi lá e colocou um chip desse em você. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Esses chips mais grosseiros, tá, gente? Eu estou brincando aqui, mas ao mesmo tempo falando sério, ao mesmo tempo falando de possibilidades. E até mesmo de pessoas que, não sei, gente, por algum motivo pode comprar um chipzinho desse, vende junto com uma seringa e colocar no corpo. Depois ir lá e tirar uma foto. Olha, eu sei que e o intuito desse vídeo não é o questionamento. O intuito desse vídeo é justamente ajudar as pessoas a entender, tanto do ponto de vista científico, psicológico, e não ir também acreditando que tudo é extraterrestre, tudo é sobrenatural, tudo é. Vocês estão entendendo? Então, primeiro, vamos entrando nessas linhas de raciocínio. Daqui a pouquinho, nós já vamos começar, aí sim, descartando essas possibilidades, começando a entrar no sobrenatural, que sim, que chega um ponto que a parapsicologia não consegue explicar esse tipo de fenômeno. Então, esses chips mais grosseiros, eu acho que não é muito difícil, não é? Primeiro, qual é a procedência da foto? De onde a foto veio? Quem é a pessoa? É uma pessoa de confiança? Não é de confiança? Será que essa pessoa não tem nenhum problema, não é? Não tem nenhuma fascinação, não está criando aquilo para fugir, de repente, da realidade dela, entre várias coisas. Nós já vimos aí, né, um tempo atrás, quem se lembra daquela menina que chorava diamante? Ela não chorava diamante, ela chorava pedras, não é? Trancaram aquela menina, deixaram ela isolada, só o pai que ia lá ver ela, e acabaram descobrindo que o pai levava aquelas pedrinhas para ela enfiava aqui nessa partezinha aqui dos olhos, ó, tá chegando bem perto, ela enfiava nessa partezinha dos olhos lá,
para dentro, e conforme ela piscava, a pedrinha caía, tá? Então, eu estou falando isso para quê? Para desmerecer, para desacreditar mais ainda? Não, meus queridos. Para justamente você não ficar achando que, nossa, tudo que eu vejo na internet, tudo que publicam, tudo que postam, inclusive o que eu estou falando também, vão, estudem, pesquisem, tá? É verdade, se colocou na internet, como diz o meme, se tá na internet é porque é verdade, não é? Então, a pesquisa, ela nos ajuda muito. A pesquisa, o estudo, nos ajuda a estar separando essas coisas, até mesmo para estar ajudando essas pessoas. Como, por exemplo, no caso dessa menina, o pai dela que obrigava ela a fazer isso. No caso de algumas pessoas, pode ser por carência, né, que a pessoa faz aquilo, a pessoa pode estar querendo fugir da realidade de vida dela, não é? Então, existem muitas coisas aí. Ou, agora sim, passando para um outro tipo de chip, que na realidade são marcas. Antes de entrar nos chips, eu vou entrar nas marcas. Quem já viu também, principalmente dentro da ufologia, é muito famosa, marcas que aparecem na pele, como marcas triangulares, ou marcas como se fossem aquelas esferas, aqueles aeroglifos, sabe, que é feito nas plantações, aparecem na pele das pessoas, ok? Bom, eu também, e não só eu, né, a ufologia, principalmente a ufologia científica, gosta muito de estudar esses fenômenos, esses casos, e quando eles vão estudar esses fenômenos, esses casos, e se isso está acontecendo com você, ou aconteceu com uma amiga sua, com um amigo seu, por isso que eu disse que vocês podem estar indicando esse vídeo, compartilhando esse vídeo, e ajudando essas pessoas, primeira coisa, como eu disse aqui no início, a nossa mente é algo fascinante, fascinante, assim como o nosso corpo também é algo fascinante. Então, a primeira coisa que uma pessoa que de repente, Ariel, eu acordei de manhã, não bati em nada, não me queimei em nada, não fiz nada, e acordei com pontos, com desenhos no corpo. Às vezes aparece na mão, na perna, no pescoço, na barriga, em vários lugares. E às vezes até desenhos geométricos e alguns desenhos até interessantes, até muito bonitos, que aparecem na internet. Primeira coisa a se fazer, meus queridos. Primeiramente, você investigar o seu corpo, ver se de repente... Olha, uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu sou cabeleireiro, como eu estou dizendo para vocês, e eu estava trabalhando com Babyliss. Era um Babyliss muito antigo que eu tinha. E esse Babyliss muito antigo que eu tinha, ele não tinha uma pontinha assim que o novo tem. E a pontinha dele era redonda, tá? De ferro, quente, e em volta era tipo como se fosse quadradinho, como se fosse um triângulozinho. Sem querer, sem eu perceber, eu encostei aquele Babyliss na minha pele, mas não percebi nada. Não vi, não percebi, nem senti. Imagina, cabeleireiro trabalhando ali na correria, não vi, tá? Passou-se 2 dias, eu olhei pro meu braço e vi uma marca, ficou uma marca, mas muito diferente. Eu não me lembrava de ter me queimado. E a marca que ficou, gente, mas parecia muito, 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 muito com essas marcas que vocês veem fotos aí, né? Que supostamente seriam chips e implantes deixados por alienígenas. E eu comecei a pensar, falei, não, gente, para, eu sou contatado, eu sou abduzido, eu sei mais ou menos, já vou entrar nessa questão já de como que funcionam os chips e implantes, tanto do plano astral quanto dos extraterrestres, calma. E eu pensando, falei, não, isso não é chip, isso não é implante. E fiquei tentando lembrar da onde era aquilo. Passou-se bastante tempo, mostrei a foto para algumas pessoas, investiguei e ficou como se fosse uma leve queimadurazinha. Mas um desenho, gente, uma forma geométrica de desenho, muito, muito diferente, mesmo. Aí, mais para frente, eu vendo meu Babyliss limpando, né, desinfetando o Babyliss, eu olho e vejo que era o meu Babyliss. Eu tinha me queimado, coloquei até ali e era o meu Babyliss. Então, queridos, são coisas que nós devemos investigar, não é? Porque senão a gente espiritualiza tudo, a gente ufologia tudo, né? Tudo é ET, tudo é implante, tudo é chip, que nem a minha amiga Seide, né? Falou assim, não, eu não tenho chip, implante
para a marca, só se for mordido de mosquito, muriçoca, pernilongo. Como que é o nome daqueles bichinhos aí, né? Que voam e que chupam sangue aí. Não estou falando dos políticos. Olha, eu já teve. Brincadeira, gente. Mas nem dos morcegos, nem do Conde Drácula também. Mas esses bichinhos, né? Cada lugar chama de um jeito. Então, nós temos que analisar tudo isso. Às vezes, uma roupa que nós usamos, às vezes, o formato do lençol, ou uma camiseta, ou alguma coisa, a gente pode ter dormido em cima daquilo e ter ficado aquela marca, ok? Tirando, meus queridos, tudo isso, não, Ariel, não me queimei em lugar nenhum, não foi nada, tenho certeza que não é nada, tem essas marcas até hoje, tem amigas minhas que até hoje apareceu essas marcas, já foi no médico, vão em médicos, por favor, tá? Desde um roxo que apareça na sua perna e que não some, ou qualquer coisa, procurem um médico. Não precisa ir lá no médico. Você puder até fazer, né, pela internet, hoje em dia, até isso até está tendo, principalmente no momento que nós estamos. Mas nunca deixe de, primeiramente, procurar um médico. Não vão confiando tudo no Google, que Google não é médico, e você não é médico, nem o Ariel é médico também, tá bom? Então, meus queridos, o que acontece? Uma vez que você viu que não é a sua roupa, não foi um nada, você não teve um nada, aí nós começaremos a entrar e começamos a entrar nos fenômenos sobrenaturais, aonde até um ponto a parapsicologia explica, e até um certo outro ponto não. Por exemplo, o nosso irmão aqui acabou de dizer que ele teve contato com os Greys, e que ele tem medo dos Greys, não é? Então, isso já ficou na mente dele, já ficou na cabecinha dele. Ele teve contato com os Greys e tem medo de Greys. Ok, muito bem. Então, uma pessoa, quando ela tem medo, e o medo ela tem uma energia, e aliás, uma energia muito forte, tanto é que o medo é usado na religião, o medo é usado na política, o medo é usado em vários meios, por várias pessoas diferentes. De tão forte e ao mesmo tempo densa que essa energia é, a energia do medo. A energia do medo normal em nós, para a nossa preservação, é normal. Agora, quando nós usamos o medo para dominar as pessoas, ou deixamos o medo nos dominar, aí também pode estar causando esses fenômenos. Já conheci, já vi muitos estudos de pessoas, por exemplo, que não eram médiums, que foram acompanhadas em centros kardecistas, ou por umbandistas, espíritas, mas assistiram tanto filmes de terror, ou escutaram tantas histórias de espíritos, que elas começaram a ter tanto medo, tanto pavor de espírito, de espírito, de espírito. Aí entra para a psicologia, que eu sou apaixonado. Que elas começaram a aparecer arranhões no corpo delas, arranhões mesmo, machucado. Arranhões no corpo dela, marca machucado, marca de mordida. Elas começaram, essas pessoas, tá? Elas começaram a manifestar fenômenos físicos, olha que interessante, físicos na casa dela. Coisa cair sem ter vento, sem ter nada, prato explodir, televisão ligar sozinha sem estar na tomada, umas coisas assim bem bizarras. Aí o que acontece? Por isso que é interessante, olha só para vocês verem. A espiritualidade e a parapsicologia juntinha, de mãozinha dada. Então, a parapsicologia e a espiritualidade têm uma grande, mas uma grande importância nesses momentos. Então, a primeira parte a ser estudada é se essa pessoa, ainda que inconsciente, seja por medo, seja pelo que for, ela não está causando nela mesma aquilo. Ariel, mas uma pessoa ela pode causar um arranhão, uma marca, pode causar o que vocês imaginar, até uma chaga. Não, como eu disse, eu não estou dizendo que as chagas sejam produtos da imaginação, nem da mente, nem do consciente, mas estou dizendo que sim, segundo a parapsicologia, vocês podem estudar, sim, nós podemos produzir hematomas, machucados e coisas absurdas no nosso corpo. Ok. Então, a parapsicologia, juntamente com os religiosos, começam a estudar essas pessoas, essas crianças. E qual é a primeira coisa que é feita nesses casos? Não é? Olha, a criança
ou a mãe, ou a idosa, ou seja quem for, a pessoa, começou a manifestar essas coisas, seja no corpo físico dela, seja começou a acontecer coisas paranormais, consideradas paranormais dentro da casa dela, prato explodir, coisa voar. Então, o que é a primeira coisa a ser feita? Principalmente dentro da parapsicologia. O que um parapsicólogo, um estudante da parapsicologia vai fazer? Vai tirar aquela pessoa de dentro daquela casa. Tirando aquela pessoa de dentro daquela casa, ela vai observar se aqueles fenômenos continuam acontecendo. Se aqueles fenômenos, com aquela pessoa tendo sido tirado de dentro daquela casa, não acontecer mais, então, obviamente, aquela pessoa estava causando aqueles fenômenos. Isso sem contar com médiuns de efeito físico, tá, gente? Que tem isso também, posso estar falando em outro vídeo. Ok. E o que fazer então, Ariel? O que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada, só os parapsicólogos. Então, os parapsicólogos, eles têm todo um instrumento, com todo amor, com todo carinho, respeito por uma pessoa dessa. Que muitas das vezes essas pessoas estão manifestando isso inconsciente. Às vezes é por medo, por histórias que ouviu, por terem ficado impressionadas, às vezes por projeção, às vezes por fixação, sabe? Nossa, sou tão fixado naquilo, tão fixado, seja por medo ou seja por fascinação mesmo, que a mente, através da parapsicologia, pode acabar fazendo aquilo. Então, sim, nós somos capazes de telecinesia, movimentar objetos, mover objetos, jogar objetos longe. Se vocês forem pesquisar no YouTube, no Google, onde vocês quiserem, pessoas com telecinesia, com habilidades, nem chamo poderes, né, gente? Pelo amor de Deus, nem de dom. É um talento que todos nós temos, né? Com habilidades de telecinesia. São pessoas que, através da sua mente e por uma descarga elétrica muito forte, elas são capazes de mover objetos. Seja por treinamento, por treinar a mente, quando elas queiram, ou por algum gatilho, ou por algum medo, ou por algum trauma. Então, essa pessoa vai ser tratada, tanto dentro do ponto de vista da parapsicologia, depois ser tratada também por psicólogos e tudo mais. Ok? Então, tendo esclarecido, uma pessoa pode, não estou dizendo, e nem negando a espiritualidade. Já vamos, por último, falar da espiritualidade, tá bom? Deixei a espiritualidade aqui por último, a parte espiritual e ufológica aqui por último. Então, Ariel, olha, já foi estudado, já fui médico, já entrei em contato com parapsicólogos, não é nada disso, e realmente chega um ponto, até um ponto que a parapsicologia não pode ir. Que, aliás, até um ponto que era onde eu trabalhei com a parapsicologia também, na verdade, os parapsicólogos trabalharam comigo. E qual é esse ponto? Lembra que eu disse lá atrás que a pessoa com a maior habilidade de telecinesia que ela tiver, ou já conhecida no planeta, é muito limitado o espaço ou o campo magnético que ela pode influenciar. Então, quando isso deixa de ser, digamos assim, um assunto para a psicologia e começa a ser um assunto realmente paranormal, ou é algo realmente paranormal, como eu havia dito. Primeiro, tirando aquela pessoa que possivelmente poderia estar causando aqueles fenômenos, estudando as outras pessoas de dentro da casa, porque pode ser mais de uma pessoa também, não é? Porque vai tirando pessoa por pessoa, para estudando, descartando as possibilidades, para você ver que Ariel é um médium da ciência, e da psicologia e da parapsicologia. Então, depois de estudar todas as pessoas daquela casa e ver que nenhuma daquelas pessoas estão, através do seu próprio campo, ainda que consciente, eletromagnético, fazendo aqueles fenômenos, aí sim, meus queridos, aí nós entramos, aí a parapsicologia pega ali a marcha, engata a marcha para trás, guarda ali, né, os seus diplomas, suas coisinhas dentro do chapéuzinho, o falecido Padre Quevedo murcha o dedinho, e aí sim nós já entramos na parte espiritualista. Então, quando você está em um ambiente que, acabei de dizer, não é fenômeno
médico, não é um problema médico, você não se queimou em nenhum lugar, você não deitou, não foi o seu marido, seu namorado, ou a sua mãe, de repente, está dormindo lá, botou um chipzinho em você, falando dos chips, não é? E de arranhões, ou marcas, ou roxo, descartou todas as possibilidades, de tanto possibilidades naturais, como possibilidades da própria consciência também, nossa. Aí sim, meus queridos, nós podemos começar a falar de chips espirituais. Ok. Os chips espirituais, os implantes espirituais. Primeiro, os implantes espirituais, os chips espirituais, quando nós falamos chip, as pessoas falam tanto chip, não é? É chip da besta, principalmente os nossos irmãos evangélicos. É o 666, não é o 66, é o código de barra. Não, agora não é o código de barra, era a televisão, já foi, viu, gente? Para vocês que são mais antigos, vocês sabem o que eu estou falando. Eu digo, até o código de barra já foi o chip da besta já. Então, quando fala em chip, já remete logo a coisa ruim. Coisa ruim, chip, coisa do demônio, coisa do capiroto, do capisco, do encardido, quando falava o famoso Padre Léo. É coisa do encardido, né? Mas não, meus queridos. Chips, implantes, eles podem e são colocados também, principalmente quando é espiritual, por seres de luz. São também tecnologias espirituais. E como esses chips são colocados? Não é o chip da Vivo, da TIM, da Oi, da Claro, de nenhuma operadora, tá bom? Esses chips espirituais, eles são colocados no nosso corpo espiritual. E muitas das vezes, tanto chips positivos, que é a espiritualidade positiva, coloca em você, já vou entrar na parte dos extraterrestres, tá? Quanto chips negativos. Ariel, quando que um chip negativo pode ser colocado em mim? Nossa, Ariel, eu acho que eu fui chipado, ou fui chipada, tô cheio de chip, ou fui em um lugar, tem uns lugares meio doidos aí, gente, cuidado, hein? Eu já fui, já participei. Cuidado, essas maquininhas aí que mede chip, muito cuidado com essas coisas, tá? Muito cuidado. Foi num lugar e a pessoa falou que estava com chip em tudo quanto é lugar, a maquininha apitou, fez pipi, pipi, pipi. Não é bem assim, meus queridos. Chips espirituais e chips astrais, por mais que essas maquininhas dizem, né, que são usados por algumas pessoas, não é algo concreto e científico de que não, sim, segundo a ciência, é isso mesmo. Não. São apenas instrumentos que captam ondas, mas essas ondas podem ser variáveis de muitas coisas. Então, os chips benéficos, eles ficam no nosso corpo. E os chips não benéficos, a mesma coisa também, segundo a nossa vibração. Aí quando fala, chip segundo a nossa vibração. Aí muitas pessoas, então eu tô lascada, Ariel. Então eu tô cheio de chip, porque eu sinto raiva, porque às vezes eu brigo com a minha vizinha, brigo com a minha mãe, com o meu pai, com o meu cachorro, com o meu gato, e não sei o quê. Gente, calma, relaxa, não é assim também. Todos nós, nas 24 horas do dia, estamos indo para 47 minutos, quero terminar essa livezinha aqui hoje em 1 hora, tá? Todos nós, nas 24 horas do dia, ninguém fica 24 horas em alta vibração e felicidade. Quem diz isso, ou está mentindo para si mesmo, ou está tentando te vender algo que não existe. Nós somos seres que estamos humanos e experimentamos todas as emoções. Em um dia a gente pode sentir felicidade, alegria, raiva, medo, como nosso irmão aqui mesmo disse, tristeza, vontade de esganar, ou se sentir no nirvana, tudo isso em um dia. Então, o que determina se um chip negativo, o implante negativo, e por enquanto estou falando de chips espirituais, de implantes espirituais, vai ficar em você ou não, é a sua persistência. A persistência na raiva, a persistência no medo. Ouviram?
A persistência. O que é a persistência no medo, Ariel? Ah, eu fico correndo atrás de teoria da conspiração, é o meteoro que vai cair, é alienígena, é Starlink, é Star não sei o quê, é Neurolink, é Berolink, é não sei o que, Link, é tudo. Ficou tudo que eu vejo de desgraça dentro da espiritualidade, fora eu tô lá ligadão, Ariel, tô ligado no seu canal, tô ligado em todos os canais também que falam tudo quanto é tipo de coisa negativa, de teoria da conspiração. Isso é medo, meu amor. O que isso passa para você? Isso passa segurança? Não. Ah, então quer dizer, Ariel, você está dizendo que essas coisas não existem? Não, muito pelo contrário, estou dizendo sim que essas coisas existem. Tanto existem que quanto mais você se alimenta dessas coisas, mais você se abre para o campo espiritual negativo colocar esses chips implantes em você. Simples assim. Entendem? Agora, se você se mantém, né, ou procura se manter o máximo possível com as suas vibrações elevadas, faz as suas preces, as suas orações, os seus ho'oponoponos, da maneira que vocês quiserem. Faz autoanálise, pede perdão para si mesmo, para o próximo, quando você comete uma mancada. Eu cometo, gente. Opa! Às vezes peço desculpa para o Marcelo, desculpa para minha irmã, desculpa para alguém. Ou vocês acham que, que eu sou um deus aqui sentado na cadeira azul falando com os réis mortais? Não, eu sou como cada um de vocês. Então, quando nós cometemos um erro com alguém, machucamos alguém consciente ou inconscientemente, isso é normal, principalmente quem nós mais amamos, quem nós mais convivemos, nós vamos lá e pedimos desculpa. Então, vocês entendem? Agora, quando você. Agora é importante. Por isso que tem gente que não gosta de mim. Não tem problema. Eu amo. Todos vocês. Então, o que acontece? Quando você fica do lado de um amigo, de uma amiga, num canal, seja lá qual for, tá, gente? Eu tô falando aqui genérico, tô falando de canal YZ, não tô dando nomes. Nem dou. Isso seria totalmente deselegante, isso seria totalmente, eu não digo nem falta de profissional, porque eu não trabalho nessa área, né? Então, nem profissional dessa área eu não sou. Mas, se você fica vendo muitos conteúdos de, não, é os arcontes que estão colocando chip em você, os irmãozinhos das trevas que estão colocando chip, é a vizinha que está colocando, é não sei quem que jogou maldição, é não sei. Quanto mais você se sintoniza com isso, eu não estou dizendo que isso não exista, mas quanto mais você se sintoniza com isso, você está falando assim, ó, vem cá, coloca. Porque você está abrindo a sua vibração para o medo. E, infelizmente, existem bons profissionais, terapeutas e médiums, mas também existem maus profissionais, charlatões. Sim, existe. Conheço, ó, arrodos e alguns até com mais de 500 inscritos, tá? Então, existem pessoas que elas vão te vender medo, sem menor dor na consciência, sabendo exatamente o que estão fazendo. Infelizmente, isso acontece. Isso existe, tá? De pessoas que vão estar te colocando medo, falando que é a sua vizinha, que é um arconte, que é um parente desencarnado, que é um não sei o quê, que é um não sei o que lá, e sempre alimentando aquilo em você. Você vai, paga uma sessão, tira, e depois você volta, aí a pessoa fala, não, é culpa sua, porque eu tirei, se voltou é porque você deu abertura, e fica naquele constante vício. Gente, ó, cansado de ver isso dentro da espiritualidade, alguns terapeutas fazerem isso, alguns pais de santo, mãe de santo, não sei o que de santo, alguns contatados, né? Alguns comandantes, não é? Então eu vejo muito, infelizmente, gente, é triste essa realidade, mas é uma realidade que existe. A gente não pode negar. Em tudo quanto é área existe bons profissionais e sérios profissionais que trabalham com a espiritualidade seriamente, mas também existe os picareta. E como existe os picaretas. E como que eu vou saber, então, Ariel, se uma pessoa realmente é uma pessoa mesmo que está ali para me ajudar, se é mesmo um médium, um bom médium que está ali realmente tentando me ajudar, de repente, um chip, um implante ou alguma coisa, ou não? Quando essa pessoa, além de te ajudar a enxergar o porquê do motivo que aquele chip foi colocado, o porquê do motivo que aquilo entrou na sua vida e todas as maneiras que você pode fazer sozinho em casa para que não volte mais, igual o médico, tá? Pensa no médico. Quando você vai no médico, não é assim? O Google, para variar.
Quando vocês vão no médico, não é assim? O médico vai lá, vai ver qual é o problema de vocês, qual que é a sua doença, qual que é o seu problema, vai prescrever o remédio, você vai tomar o remédio e ele vai dizer para vocês, ó, tome o remédio, depois de curado, não faça mais isso para a doença não voltar. É a mesma coisa de um terapeuta holístico, energético, seja lá o que for. Ele vai lá, ele vai dizer para você qual é o problema, ele vai passar para você a solução, mas ele vai passar para você o antídoto de você não entrar mais naquilo. Agora, se fica um peteco, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, abra um olho, tá? Fique ligado aí, porque infelizmente falar mansinho, ter cabelo loiro, ter voz bonitinha, ou ter cabelo preto, como o meu, mega hair, que lindo, ou ter diploma, a pessoa não quer dizer nada, gente. Então, discernimento. Veja se esse terapeuta, se essa terapeuta, se essa pessoa está te tratando como um médico te trataria. Porque são médicos e existem ótimas pessoas, excelentes pessoas. Se essa pessoa está te mostrando por que ele entrou, te dando a cura e te mostrando como não voltar. Esses são os médicos verdadeiros. Agora, aquele médico que está constantemente fazendo com que você volte, esse você fica de olho. Agora, não muito esperado, né, por alguns, dos nossos irmãos extraterrestres. Bom, muitas pessoas desses últimos chipzinhos, né, que eu falei, eu conheço vários amigos meus, vários. Tem chipzinho na orelha, né, que é um carocinho que formou em alguma parte do corpo, às vezes vai até tirar, e a única coisa que encontra é o quê? Porque quando um corpo estranho entra ou aparece no nosso organismo, pode ter várias explicações também, desde alimentação, de repente algo na comida, no iogurte que você tomou, um pedacinho de ferrinho, você engoliu, você nem sentiu, aquilo foi para sua corrente sanguínea, da corrente sanguínea para a pele, da pele formou ali, porque o nosso corpo se protege, é um corpo estranho, vai criar uma carninha ali em volta. Então, existem várias explicações, meus amores e meus queridos, para este tipo, tá, de chip que também é estudado na ufologia científica, não é nem na ufologia espiritualista, na ufologia científica, tá bom? Então, existem vários motivos, e é importante, sim, gente, que nós pesquisemos, tanto os médicos como os nossos irmãos sérios da ufologia científica, juntamente com os médicos, que eles são médicos, né? Então tem que estar junto com o médico, pesquisa para ver o que é aquilo. Tendo-se descartado, mais uma vez, agora estou falando sobre chips extraterrestres, tendo-se descartado, não, Ariel, o material não é daqui do planeta Terra, não é? Ou é alguma coisa assim realmente inexplicável para a medicina, aí nós podemos começar a pensar nos motivos do porquê aquilo ali entrou. Bom, meus queridos, como eu disse para vocês, quem não me conhece, eu sou contatado e abduzido desde os 4 anos de idade, então eu tenho contato com seres extraterrestres até os dias de hoje. Tive vários contatos no plano físico da matéria, quanto no astral também, que aliás eles trabalham mais no astral do que no físico. Então vou explicar para vocês. A mesma maneira que os nossos irmãos, tanto positivos, quanto alguns falam, os negativos, os do mal, os reptilianos, que é só os reptilianos, né, gente? Nossa, reptiliano é igual o Chaves, leva culpa por tudo, mesmo sendo culpa, eles levam. Ou os Grey também, coitados dos Grey. Os Grey, os reptilianos, gente do céu, eles levam a culpa de tudo. Tudo é só culpa deles. Ninguém faz mais nada no espaço. Olha, aqui foi catalogado, parece que mais de 50 e poucas raças, né? Por nós, catalogado. No espaço tem muito mais, mas os únicos que fazem são só os Greys e os reptilianos. Nenhum outro faz. Não tem pleiadiano do mal, porque pleiadiano é loirinho, não tem arcturiano do mal, não tem felino do mal, não tem... Não. É só esse, não é como se não houvesse dualidade, como se esses seres, não é, pleiadianos, arcturianos, felinos, etc., eles não tivessem livre-arbítrio, nasceu todo mundo bom, maravilhoso, e até hoje são todo mundo bom e maravilhoso. Nós contra eles, eles contra nós. Voltando aqui, então.
Exatamente, já respondeu aqui o Bernardo. No campo etérico. Mas pode acontecer também, Bernadette, desculpa. Acabei deixando o meu controle cair aqui. Mas pode acontecer do que, Ariel? Agora sim, estamos falando, né? Chegando aqui no finalzinho, que eu deixei para falar isso no final. Pode acontecer assim, Bernadette Oliveira, de um chip, seja o chip positivo, seja o chip negativo, seja um chip colocado pelos seres da luz. E esse ser da luz pode ser um reptiliano da luz, um Grey da luz, um arcturiano da luz, um pleiadiano da luz, um felino da luz, como pode ser esse cinco também da não luz. Simples assim. Não julguem um ser ou um grupo de ser por uma raça inteira, por uma raça completa, tá bom? Muito bem. Então, esse chip, ele pode ser colocado por causa da sua família cósmica, para te proteger, alguma das vezes, calma que eu já vou entrar na segunda, para te proteger, para desbloquear os seus chakras, para te ajudar no seu campo astral. Só que, como eu mesmo disse, lembra que eu estava falando aqui no começo? A nossa mente é muito poderosa. Por mais que aquilo foi colocado no nosso corpo astral, nós podemos manifestar aquele chip que foi colocado no astral, nós podemos manifestar ele no nosso corpo físico. Aí é onde pode aparecer uma marquinha, é aí onde pode aparecer as marcas inexplicáveis, tá? Não as explicáveis. Tem umas, como eu disse aqui no começo, que são explicáveis por vários variáveis, por mais bonitos que os desejos, que os desenhos sejam. Uma blusa amarrotada que você dormiu ali, ou seu lençol. Gente, tem um monte de possibilidade. Tirou todas essas, não é nenhuma. Ariel, ótimo. Aí nós podemos falar de implantes alienígenas, né, extraterrestres, tanto positivos quanto negativos, que são colocados no nosso campo espiritual, no nosso campo espiritual, do nosso campo espiritual ele reflete por um tempo na pele. A maior parte deles some, gente. Não demora muito tempo, some. Raro são aqueles que ficam. E aqueles que ficam, sinceramente, de todos os estudos que fizeram, a explicação no final era aquilo que eu falei para vocês. Alguma coisa que a pessoa comeu, bebeu, mesmo sendo um mineral, foi para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea foi para alguma parte da pele, a pele criou uma fibrose, não sei o nome, criou uma carnezinha, né, em volta daquilo e formou um calombo. Então, isso é o mais comum, que são aquelas coisas que ficam igual uns carocinhos, tá? Agora, esses de desenho, como eu mesmo disse, pode acontecer por roupas, queimaduras, marcas, várias coisas, e quando não é isso, os nossos irmãos. Agora, muitas pessoas também têm medo, e esse é o problema. O grande problema não é ter medo, e o grande problema não é o medo. O grande problema, eu estou limpando aqui porque eu deixei o meu mouse cair, é persistir no medo. Persistir em canais de medo, persistir em conteúdos de teoria da conspiração. Lembra que eu falei lá atrás, da parapsicologia, nossa mente é poderosa? Muito bem. Esses contatos existem? Existem. De repente, você pode ser, eu posso ser, ou qualquer um de vocês que está assistindo, estou falando agora de implantes e chips sobre nossos irmãos extraterrestres, considerados da não-luz, ou das trevas, né? Chamado assim, do mal. Porque nós somos tudo bonzinho, né? Nós somos uns amores, uns fofes, lindos. Só eles que são do mal, nós somos boníssimos. Mas, enfim, continuando. Então, pode acontecer? Sim. É aonde, através, você pode procurar também uma pessoa séria, né? Uma hipnoterapeuta, tá? Hoje em dia, a hipnoterapia se abriu muito para isso, a hipnose se abriu muito para isso. Tem preços bem razoáveis e profissionais bons que fazem isso, tá? Para você estar podendo fazer uma regressão e estar entendendo por que aquele chip da não luz, das trevas, né, foi colocado em você. E quantas vezes, porque eu tenho amigos hipnoterapeutas que trabalham nessa linha também. Os hipnoterapeutas não fazem só isso, mas cada vez mais estão se abrindo cada vez mais para isso. Então acaba descobrindo que aquela pessoa que colocou aquele chip negativo nela é porque ela tem contrato,
É porque ela é também uma alma reptiliana não ascendida, uma alma pleiadiana não ascendida, ou um Grey não ascendido, ou um felino não ascendido. Eu sempre falo de todos, gente, porque nós estamos falando que cada ser pode agir como um grupo ou como uma raça. Então, nesses processos de hipnose, na grande parte deles, quando é descartado a ciência, a parapsicologia, tudo isso que eu já falei aqui, e nada disso e aí é onde a pessoa faz uma regressão ali, quando é necessário, quando o hipnoterapeuta vai analisar o seu caso e fala, não, o seu caso é necessário a gente fazer uma regressão, ou mais de uma, não é? Não é tão cara assim, posso garantir para vocês, cabe em qualquer bolso, principalmente se você estiver sofrendo demais com isso, tá bom? De estar fazendo uma regressão. Quando é feita uma regressão, gente, a maior parte das regressões que eu vi, para não dizer 99,9, desde mulheres que engravidavam e com 3 semanas de vida perdiam a criança, ou mulheres que tinham saúde boa, mas nunca conseguiam engravidar, ou engravidava e perdia, e tinha muitos sonhos, tá? Estou falando ligado à ufologia, tá, gente? Por favor. Já estou, por último, aqui em outro assunto que é ufologia, tá? Não estou falando de saúde. E tem sonhos que o bebê está sendo tirado, etc. Dentro da hipnoterapia, acaba percebendo que a maior parte dessas mães fez um acordo lá no plano espiritual, para elas receberem aquela criancinha, aquele serzinho híbrido na barquinha dela, por um tempo, depois ele é tirado e é levado. Tanto é que não fica nada. Estava grávida, depois acabou de estar grávida. E isso pode ser resolvido ou não de várias formas através da hipnoterapia. Porque tudo depende do seu acordo. Tudo depende do acordo que você fez. Tem pessoa evangélica, católica, romana, ateu, que passa por isso. Que vai procurar uma hipnoterapeuta sem nem estar pensando em ufologia e acaba se deparando com situações assim. Aí vai da pessoa, do caso e do hipnoterapeuta ver se é ou não possível quebrar aquele contrato, desfazer aquele contrato. Ariel conhece uma pessoa boa, como diz os nossos amigos, conhece uma pessoa babadeira que diz que você vai lá, não tem contrato com quem for que ela vai e faz. Cuidado. Cuidado. Não estou dizendo que não possa, mas cuidado. Cuidado, sabe por quê? Uma coisa é você estar aqui nesse corpo, nessa consciência e falar, não quero mais. Outra coisa é você ter tido várias coisas com essa família, com essa origem galáctica que você tem, você ter se proposto, o seu eu superior, toda uma equipe, ter planejado junto com você passar por aquilo e de repente você achar que se você pagar X para qualquer um que dizem que não, vem aqui, que não tem contrato e nem menos contrato que não possa ser quebrado. Tome muito cuidado. Porque eu já vi, inclusive, eu frequento, né? Agora não, mas depois que passar esse grande evento na área da saúde, vou voltar a frequentar. Eu sempre gostei de frequentar, eu frequento muito palestras, por exemplo, com a doutora Gilda Moura e outros ufólogos que falam sobre esses assuntos, que tratam desses assuntos ali e ouço inúmeros depoimentos. Então, isso que eu estou passando para vocês são tanto de profissionais dessa área, que eu conheço, leio, encontro, e encontros que eu vou, quanto de pessoas que chegam para mim também, tanto profissionais e hipnoterapeutas, que eu tenho vários, quanto pessoas que chegam para mim também, quando eu posso, tá, gente? Por favor, o Ariel é cabeleireiro, cuida de 40 gatos, tem casa para limpar, varrer, cuidar. Eu tenho 2 grupos de WhatsApp, Irmão Intergaláctico 1 ou 2, que tem os administradores lá que ajudam e que são profissionais, que fazem tudo. Tem os profissionais aqui também que eu indico, tá bom? Então tem muita gente para ajudar, pelo amor de Deus, eu estou precisando de gente para me ajudar aqui no canal. Bom, e sem sombra de dúvidas, precisa mesmo, não é de ajuda. Então, o que acontece? Muitas das vezes essas pessoas elas vão procurar um hipnoterapeuta, uma hipnoterapeuta, e vai estar fazendo um trabalho. E pode-se estar
tendo ali uma conversa, porque é uma conversa, e ver se pode estar desfazendo aquele trabalho ou mudando aquele contrato. Mas eu já vi casos, eu estou falando aqui por mim, pelos casos que eu já vi, de, por exemplo, mães que passaram por isso, pessoas que de repente romperam o contrato com a sua família galáctica, ou com alguma família galáctica que aquelas consideravam da não luz, ou consideravam que, ai, não estou gostando, e depois se arrependeram. Pois é. Ariel, mas tem isso? Ou se tem. Se você acordou isso antes de vir para cá, para a Terra, se você viu, que você fica ciente, o hipnoterapeuta, ou aquele que vai te hipnotizar, ele não te hipnotiza contra a sua vontade. Não existe hipnose contra a sua vontade. Existe pessoa mais suscetível, menos suscetível. Mas contra a vontade pode ser o melhor hipnólogo do mundo. A hipnose é em conjunto, é em parceria. O hipnólogo não vai te possuir a sua mente, fazer pum, estalar o dedo e fazer você, né, que nesses shows aí, sair batendo asinha, imitando galinha ou botando ovo. Relaxa. Até faz essas demonstrações, mas tudo é com consentimento. E algumas vezes também é mentira. Boas partes das vezes é mentira também. Enfim. Então, meus queridos, através também da hipnoterapia, com hipnoterapeutas sérios da área, pode estar vendo ali o que está acontecendo. Então, vocês percebem como tudo isso, de marcas, chagas, arranhões, implantes, nossa, são coisas que eu falei aqui em 1 hora, eu já estou terminando, mas são coisas assim, é um leque muito grande, é um leque muito extenso, para nós ficarmos presos apenas no Google, ou ir na primeira pessoa eu passei, fulano disse, ou não sei o que. Não. Pensem, eu não estou aqui de forma alguma e não me coloquei em nenhum momento desse vídeo como dono da verdade, pelo contrário, eu coloquei para vocês possibilidades. Possibilidades dentro da ciência, da medicina, da sua razão, da sua racionalidade. E, por último, coloquei a parte espiritual. Então, meus queridos, já é mais do que na hora de nós darmos as mãozinhas, né? Nós darmos as mãozinhas e sermos o que nós somos. Todos aprendizes e, ao mesmo tempo, mestres. Porque sempre eu vou ter alguma coisa para te ensinar. Como eu vou sempre ter alguma coisa a aprender com você. Então, nós não podemos ser eternos discípulos. Quem quer ter eterno discípulo, ou aquela pessoa, seja um médico físico, ou um terapeuta físico, que te faz eternamente doente, que você nunca sai daquela doença, nunca sai daquela obsessão, nunca sai daquele contrato, nunca sai daquela vida terrível, alguma coisa aí está errada. E nem sempre, às vezes, é com você, né? Às vezes pode ser, às vezes também não é. Sempre tem que ter as duas partes, mas tudo isso tem que ser muito bem analisado. Então, eu acredito que eu tenha colocado todos os pontos aqui sobre chips, implantes. Esse vídeo, como eu disse, eu discorri o assunto assim bem extenso, desde de vários pontos de vista. Esse vídeo pode ajudar muitas pessoas, crianças como eu, que já passei por isso dentro da minha casa, que passei por todos esses médicos, por essas indagações, por esses estudos, descartei tudo isso para depois entrar. Por quê? Porque, meus queridos, é bom e é preciso. É preciso, porque cada coisa necessita de uma coisa diferente. Se é a mente, é algo da mente, vamos curar o algo da mente. Se é algo espiritual, realmente espiritual, vamos curar o que é espiritual. Então, a gente misturar tudo ou colocar tudo no mesmo pacote não é saudável. Não é saudável negar a espiritualidade, negar que não existe chips, implantes astrais, seja terrestres ou não, mas também não é saudável achar que tudo que aparece, uma picada de pernilongo, aqui a gente chama de pernilongo, uma picada de pernilongo foi o arconte que colocou, foi um reptiliano, foi um... Vocês já perceberam, eu falei isso no outro vídeo, já estou terminando aqui, mas eu vou falar. Vocês já perceberam que
alguns clarividentes, alguns contatados, né? Alguns abduzidos. E eu fiz essa pergunta até para uma doutora. Ela só tem experiências negativas só com reptiliano e só com Grey? Aí você fala, é claro, né, Ariel? Por quê? Porque só Grey e só reptiliano que é do mal. O resto é tudo do bem. Não, meus queridos. Até essas pessoas também precisam de análise. Olha a risada. Até essas pessoas precisam de análise. Até essas pessoas precisam de ajuda. E a pergunta que se faz para você é: por que reptiliano? Por que só Grey? Por que não um louro, uma loura? Por que não um ser angelical? Por que não um negro lindíssimo de ébano? Uma negra lindíssima de ébano? Por que não uma japonesa linda, maravilhosa? Porque sempre tem que ser um reptiliano ou um Grey. Então, isso também é perguntado. Isso deve ser questionado por nós. Nós devemos questionar, mas por que só Grey? Por que só Pledo? Por que só reptiliano? E isso também tem várias explicações. Então, desde espíritos que podem se plasmar como reptiliano, espíritos que podem se plasmar como Grey, espíritos humanos, espíritos humanos, tá? Que podem se plasmar. Ou, como é no astral, né? No plano astral, você, a sua mente, mesmo fora do corpo, nós temos uma mente, a sua mente pode estar fazendo uma projeção. Por quê? Tudo que é reptiliano é mal. Tudo que é Grey é mal. Então, se eu enxergo uma coisa do mal, às vezes até pode ser. Pode ser o caso, pode ser sim. Ao invés de você enxergar a verdadeira forma, você enxerga a projeção. Pergunte-se isso. Principalmente vocês que são terapeutas, né? Terapeutas holísticos, terapeutas energéticos, médiums. Por quê? Por que sempre esses arquétipos? São perguntas, meus queridos. Nós devemos sempre nos perguntar. Sou médium, ostensivo desde criança, várias habilidades mediúnicas que vocês imaginarem, não imaginarem, mas eu não deixo de forma alguma de me perguntar, não deixo a ciência, não deixo de descartar nenhuma possibilidade antes de pensar na possibilidade espiritual. É mesmo? Não é? Não foi algo que eu comi à noite, que encheu minha barriga, não estou fazendo uma projeção, não estou passando por um momento difícil da minha vida. Por quê? Porque, olha, gente, particularmente eu digo para vocês, experiência minha e própria. Já tem outras pessoas com experiências assim. A maior parte dos seres negativos que se apresentaram para mim, extraterrestres e humanos, eles se apresentaram na aparência arquetípica mais linda que eu acho de lindo. Já vi seres que se apresentaram para mim, espíritos, uma loira linda, com um vestido vermelho, parecia uma pombagira, mas não era uma pombagira, não. Tá? Antes que eu comente que a pombagira não era. Não era uma pombagira, era uma entidade terrestre não muito boazinha mesmo. Mas apareceu para mim lindíssima, exuberante, no que eu considero linda e exuberante. Como já apareceu em outras formas bonitas. Então, seres da não-luz, seres do mal. Eu gosto do professor S. Fonseca, quando ele vai falar do mal, ele fala bem nasal, né? Do mal. Seres do mal, eles não vão aparecer para você como um bicho-papão, gente. Acorda, por favor, acorda. Vamos ligar aí na razão, até vocês mesmos que são terapeutas, que são YouTube, ó. Acorda aí, você acha que um ser do mal vai aparecer para você todo feião, todo horroroso, sendo que ele pode projetar uma imagem lindíssima da sua mãe, do seu pai, do seu cachorrinho, do bingo que morreu? Lógico que não. A maior parte deles vai projetar a aparência mais bonita ou mais significativa e tocante para você. Será que você nunca se perguntou sobre isso? É o que mais acontecia comigo. E como eu já disse nos outros vídeos, o que difere, então? A energia. Eles podem plasmar a forma que eles quiserem, mas a energia deles não consegue mudar. E a energia não é medo.
porque eu estou acostumado a lidar com espíritos desencarnados, que às vezes aparecem de todas as formas. Tanto acabou de morrer, acidentado, estrupiado, ou assume formas de monstro para tentar botar medo. E eu olho assim, desde criança, e aí, filho, o que você quer? Vamos bater um papo aí? O que está acontecendo? Quanto tempo você está preso aí? Porque eu não deixo me guiar pelos meus olhos espirituais, não esses aqui. Meus olhos espirituais estão vendo. Não é o monstro que eles estão se plasmando para mim, mas é quem realmente eles são. Da mesma forma também, aí é onde entra, que seres realmente da luz, seres realmente angelicais, seres realmente extraterrestres, realmente bons, nem sempre eles precisam se personificar, aparecer com os cabelos esvoaçantes, igual naqueles filmes, né? Aquela coisa de câmera lenta, os cabelos vindo, igual uma deusa de Nilo e coisa e tal. Não. Muitas das vezes eles podem projetar uma imagem na sua mente super simples. E, aliás, é o que na maior parte das vezes acontece. Sabe por quê? Tanto aqui na Terra, quanto fora da Terra, quem é de verdade, seja da luz, principalmente da luz, não precisa mostrar. Não precisa mostrar no cabelo, não precisa mostrar na roupa, não precisa mostrar no físico. Se sente. Como se sente, a pessoa pode estar do jeito que for, que na energia dela, nas palavras dela, no campo dela, nas palavras que eu digo, não é no 7-1, não. Não é no 7-1, não, tá? Nas palavras da energia das palavras, na sinceridade, na simplicidade. Porque, meus queridos, o mestre dos mestres que esteve aqui, ele conversava com os doutores da lei na linguagem dos doutores da lei. Mas quando ele ia conversar com as pessoas, ele conversava com as pessoas numa linguagem que a pessoa podia e pudesse entender. Então, isso é sabedoria. Sabedoria não é você usar linguagem acadêmica com pessoas que não fizeram academia. Isso é simplesmente, ao meu ponto de vista, algo totalmente desnecessário. Não é? A não ser que você esteja no meio acadêmico, aí tudo bem. Então é isso, meus queridos. Nós devemos sempre estar observando os relatos, sempre estar observando os fatos. Pensa nisso, eu sei que é um vídeo aqui que já está indo para 1h20, mas pensa nisso para assistir, envie esse vídeo para alguém. Às vezes uma irmã sua que é católica, que é espírita, que é protestante, que é ateu, pode estar passando por várias coisas como essa e pode ter vários casos. Aqui eu coloquei vários casos. Então você pega aquilo que você acha que é bom para você, que você acha que, olha, talvez isso pode estar acontecendo com o meu filho, com a minha esposa, comigo, com o meu sobrinho. Então vou encaminhar para ele. O que o Ariel falou aqui, o cabeleireiro, o médico, e tipo, isso aí eu acho que não serve para mim. Legal. Mas se tiver alguma coisa que serve, que está acontecendo, ótimo. Então, meus queridos, seja um mensageiro da luz, e não só um mensageiro da luz, seja aquele que estenda a mão, aquele que auxilia, porque vocês são extremamente importantes. Sem vocês eu não estaria aqui. Aqui não é, como eu mesmo disse, meu instrumento de trabalho. Sabe o que eu recebo para estar aqui? O amor, a gratidão e o prazer de estar com vocês. Esse é o meu maior pagamento, o único pagamento, para falar a verdade. Que a monetização do canal é revertida para a associação, as poucas doações que nós recebemos é revertido para a associação e nem chega a cobrir o gasto mensal da associação, que sai, obviamente, de mim e sempre vai sair de mim. O que vier para ajudar, melhor, porque nós estamos sempre complementando, fazendo mais coisas. Vocês sabem, 40 gatos, meus queridos, não é brincadeira não, não é? E quem acompanha o nosso trabalho desde o início sabe como que em um aninho apenas, mesmo com poucas pessoas ajudando, um pouquinho, às vezes compartilhando um vídeo, às vezes com um superchat de R$ 1, as pessoas acham que precisam, nossa, milhões. Nós estamos em 77 mil inscritos. Já pensou se dos 77 mil cada um tivesse a consciência de ajudar com R$ 1? Mas não é assim. E eu estou sendo sincero. Não é assim. Tanto é que não é assim que vocês podem procurar aqui vídeos com o nome Associação SOS Ferino e ver quantas visualizações que tem. A maioria não chega a 1.000 visualizações.
Nem curtir as pessoas curtem. Eu acho que tem medo, né? Nossa, vai que eu curto e sai algum dinheiro do meu bolso. Aí, pode assistir o vídeo da associação, tá, gente? Não, não vai sair dinheiro nenhum. É de graça, tá bom? Pode compartilhar, tá bom? Essa é uma forma de estar ajudando, de estar auxiliando, também divulgando, não é? Nos enviando orações, reiki, preces. Então, agradeço a cada um de vocês, muita paz, muita luz e até a nossa próxima live.